Assim, os últimos 15 minutos, o Flamengo deu uma aula assim, de como se defender atacando, porque ele ficou com a bola, o Fortaleza não tirava a bola. Controlou o jogo. E em cima disso, eu queria falar o quanto a diferença de elenco se fez presente. Sim, hoje. Muito. Né? Porque assim, entraram hoje o Davi Luiz no lugar do Léo Pereira, machucado, e jogou muito bem o Davi Luiz hoje. O Felipe Luiz entrou no meio campo, no lugar do Thiago Maia, e, cara, como distribui o jogo, como cadencia bem o jogo. O Vitor Hugo entrou de novo muito bem no jogo, no lugar do Arrascaeta, eu pelo menos achei que ele entrou bem. O Bruno Henrique entrou no lugar do Everton Ribeiro e o Pedro no lugar do Gabriel. Olha as alterações do Flamengo. A gente está falando de um Alan que desembarcou hoje no Rio de Janeiro, o Alan, o Luiz Araújo chegou. O Luiz Araújo, o Rossi, goleiro, então assim... Cara, é um elenco que é fabuloso. Bruno Henrique, eu acho que... Alan, Rossi, Luiz Araújo, Claudinho, que foi falado hoje pelo Sampaoli na entrevista. O Bruno Henrique, eu acho que hoje foi mais uma atuação dele, embora não tenha iniciado o jogo, mas quando entrou, eu consegui perceber uma sequência na evolução do Bruno Henrique, principalmente fisicamente, do jogador. Várias jogadas hoje, umas 2 vezes ele teve uma jogada que ele pegou ali pela ponta esquerda, que era praxe dele fazer, de dar o tapa na velocidade e chegar 2 dias antes do marcador. Ele hoje fez isso também com muita naturalidade, umas 2 ou 3 vezes, teve perto de inclusive marcar um gol também. Então assim, não dá pra gente dizer que o Flamengo melhorou, porque eu acho que a gente vai ter que acompanhar a sequência para saber se de fato isso se tornou uma melhora, mas fato é. Mas você não acha que no todo o time vem evoluindo? Sim. A gente já consegue citar. Eu acho que a campanha da Libertadores foi ruim. A campanha na fase de grupos da Libertadores, inegavelmente, ela é ruim. A grande exibição é contra um time muito fraco, é o Inublense. Mas na soma dos jogos do São Paulo, a gente já não consegue ter um volume de partidas em que a gente fala o Flamengo jogou bem e hoje é uma delas? É que você sabe que a gente é apressado nessas conclusões. O futebol é apressado, né? Então, o cara chega no meio do campeonato e já tem que dar porque o Flamengo há três jogos atrás talvez tenha feito seu pior jogo em muito tempo, né? E aí as sensações foram... Aí veio o jogo, depois desse jogo com o Bragantino, veio um jogo com o Santos. Ruim também tinha sido um jogo descontrolado, um jogo de alguma criação ofensiva, mas descontrolado, sem bola, enfim. Então... E o jogo do meio de semana era E o jogo do meio de semana você tem que ponderar o adversário. Quando eu acho que melhorou é porque a gente já consegue citar um volume razoável de partidas em que o time jogou bem. Não em sequência, ele não tem uma sequência, ele vacila muito, ele alterna muito, mas ele já tem uma quantidade de jogos na qual você fala, o time jogou bem nesses jogos, e não é uma quantidade desprezível no Campeonato Brasileiro. Não, para mim a grande questão é, o Flamengo vive algumas questões desde o início do ano. Uma delas é combinar a sua melhor capacidade técnica com a capacidade de competir e de ser intenso com esses jogadores. Isso vem sendo um desafio durante muito tempo. Os 2 últimos jogos, nesse ponto, me mostraram uma sinalização muito positiva. Acho que o rendimento físico do time ao longo do jogo melhorou muito. Mas tem um ponto aí, do jogo... Que é o que o São Paulo sempre falou que ia buscar. Sempre. Mas aí a gente talvez tenha que se habituar também a não ter... Eu concordo com o Pedro com a sensação de que esse é o 11... Se ele precisasse jogar uma decisão de campeonato amanhã, talvez ele traz com esse time. Será que o São Paulo tem 11? Mas ele não vai ter 11 repetidos semana após semana. Ele trocou 5 do jogo do Alcas para cá, justamente porque é a forma que a comissão técnica provavelmente esteja encontrando de manter o nível de competitividade alto. E alguns dos que jogaram na quarta foram substituídos. E até por ser um elenco tão recheado de jogadores com características tão diferentes, eu acho que vai além só do 11 em relação ao nome dos jogadores. Eu acho que ele vai ter aí 2, 3 formações diferentes para colocar em campo, variando de acordo com cada E algumas combinações, alguns jogadores que vão combinar melhores com outros. Ele teve uma derrota vexatória contra o Bragantino. Vexatória, né? Pelo placar, pelo rendimento. Mas nos últimos... Eu sei que você não gosta do termo. Tecnicamente vexatória, né? Foi completamente dominado. Constrangedora. Constrangedora. Use o adjetivo. Calma que seu vídeo já vai continuar, tá, mano? Mas antes, se você é flamenguista de verdade e tá podendo ajudando, se inscrevendo no canal e deixando aquele like pra fortalecer, vai tá ajudando demais, tá, rapaziada? E outra coisa, o Flamengo, mano, deveria o quê? Colocar mais vezes os meninos pra jogar, tá bom? Como ontem foi um jogo mais tranquilo, o Fortaleza teve mais posse de bola. Não teve mais posse de bola, mas teve mais finalizações do que o Flamengo. Mesmo assim, mano, as finalizações do Fortaleza não levaram perigo, a não ser aquela do pênalti, né? Mas o pênalti não conta, porque pênalti
foi um acaso, tá ligado? Assim, não é todo jogo que tem. Então a defesa do Flamengo foi bem sólida, não levou perigo, não levou nenhum susto e o Fortaleza ficou no bolso do Sampaoli, tá bom? Se você gostou da partida, vocês têm que agradecer bastante também ao time que jogou com muita vontade, tá? Agora eu vou deixar vocês continuar com o vídeo. Se você não deixou o like, deixa o like para ajudar o nosso canal. Compartilha demais esse vídeo, tamo junto. Continue com o vídeo aí, é nóis. O que quiser. Mas é a única derrota dele, assim, se você pegar os últimos 5 jogos, são 4 vitórias. Sim. Hoje, se o Grêmio estava perdendo o jogo, ele estava quase assumindo a vice-liderança. Então, assim, eu acho que dá para dizer que ele vem... Claro que é uma evolução, é um processo. Até porque é um treinador que tem um estilo muito autoral de trabalhar, que impõe um aprendizado, que talvez no seu melhor trabalho no futebol brasileiro, ele teve uma pré-temporada e teve um campeonato paulista com alguns resultados difíceis, teve uma eliminação precoce de Sul-Americana, até o Campeonato Brasileiro mostrar um Santos, que não era cotado entre os grandes favoritos, ser o principal perseguidor do melhor Flamengo dos últimos tempos, que foi o campeão brasileiro. Teve um processo de aprendizado dessa forma de jogar, que é muito atrapalhado pela sequência de jogos agora. Por exemplo, quarta-feira tem o sorteio da Libertadores. Apesar do Flamengo ter feito uma fase de grupos ruim... O adversário prefere evitar. Não é o time que ninguém quer ter como adversário? Claro. Né? Pelos jogadores que tem e por alguns sinais que ele vem dando, inclusive. Sem dúvida. Aliás, hoje teve uma coisa interessante, né, que foi o Felipe Luiz. Você citou o Felipe Luiz entrando de volante. Você gostou dele de volante? Não, eu como amante do futebol, quando eu vi o Felipe Luiz de volante, a primeira coisa que me passou, poxa, bem que ele podia tomar gosto e achar que podia jogar mais um pouco ali, né? Porque cada vez que o Felipe Luiz joga, é um deleite ver o Felipe Luiz jogar, né? É um entendimento do campo, parece que ele tem mapeado todo... Ele ditou o ritmo, né? Ele escolheu a velocidade em que o jogo se desenvolveria. Com bola, é uma coisa um pouco próxima do que ele vinha fazendo, porque ele defendia como lateral, na hora do time se organizar. Isso. E aí ele se colocava quase como um segundo volante para participar da distribuição de jogo. Hoje não, ele defendia também à frente da zaga. E também porque, assim, o Thiago Maia não tá bem, né? E ele não vai ter o Pulgar tá suspenso. Então, contra o Palmeiras, provavelmente, a não ser que até lá o Sampaoli repense, é possível que a gente tenha o Felipe Luiz de titular. O Davi Luiz seria uma outra opção? Hã? Davi Luiz seria uma opção? O Davi Luiz já tem no seu histórico de carreira alguns jogos de volante, também né? o que vai ser o Léo Pereira, né? Qual foi... Verdade. Aparentou ser algo muscular, dependendo do que for, não é algo tão fácil. Falei do Davi... defensivo. O Davi Luiz é um jogador que você sempre tem uma desconfiança sobre a capacidade dele de ser disciplinado para exercer um posicionamento em campo. E como volante, isso seria... Ainda mais num jogo com o Palmeiras, que deve exigir muito. Eu acho que o Sampaoli vai confiar mais no Felipe Luiz e por isso ele fez esse teste. Agora, você falou em relação à combinação de jogadores, algo que eu vim destacando já há algum tempo no Flamengo e hoje eu achei interessante, nessa combinação, principalmente pelo lado esquerdo. O ponto forte hoje do Flamengo no jogo de hoje foi o lado esquerdo ali, que iniciou com o Ayrton Lucas e o Gerson. É um goleiro inseguro. Hoje não é. Mas vai ter barulho, né? Vai ter barulho. A questão é essa, vai ter barulho em cima da grife. Eu acho que tomara que ele resista. Sinceramente, tomara que ele resista, que ele mantenha o nível da a grife boca. Ele vai ser testado nesse aspecto. Mesmo com esse festival de empréstimos do Birner. Porque é o seguinte, para quem prestar tanto se ele... Né? Interrogações à parte, o Rossi também tem méritos. É um grande pegador de pênalti. Sim. É um goleiro com muito mais história que o Matheus Cunha no futebol, apesar das irregularidades que o Vitor apontou. É um goleiro que, olhando por um outro prisma, convenceu o Boca a utilizá-lo a partir do que tinha feito no Lanús. Então ele tem um histórico importante. Ele é um bom goleiro. Ele tem um histórico importante. Eu acho que a sorte do Matheus Cunha é que o técnico é o Sampaoli. O Sampaoli não se impressiona com essas coisas. Nesse caso específico, não é um goleiro que ele pediu. Alguém pode lembrar, né? Lá no Santos, que ele barrou o Vanderlei, que era ídolo da torcida, para trazer goleiro que jogava com o pé. Eu acho que o Matheus Cunha já tinha ganho a confiança do Sampaoli em relação ao Santos, o que não é pouco. É uma situação até similar a essa que a gente está colocando aqui. Grife por grife, o Santos também tinha mais grife que o Matheus Cunha. E o Sampaoli não se impressionou. Eu acho que, no frigir dos ovos com o Sampaoli, vai jogar o melhor. Vai jogar aquele que entrega mais para as pretensões dele. Eu confio muito no critério do Sampaoli nesse caso específico. E as pretensões dele têm ali 80% elas são totalmente pessoais em relação ao modelo de jogo dele. Muito particular. Não é o que o torcedor está pensando, porque o cara tem grife. É o seguinte,
É aquilo que ele acredita que seja o melhor para o time, porque ele quer um goleiro que o goleiro dele, de muitos times do mundo, mas do São Paulo, ele acredita nisso e eu acho que ele está certíssimo. O goleiro faz parte da construção, o goleiro hoje faz parte até da superioridade numérica numa saída de defesa para o ataque, numa transição. Então, assim, o goleiro não é mais aquele jogador que tanto que a gente fala, qual é o sistema? 4-4-2, onde é que está o goleiro? Não está, né? O goleiro não está aí, então seria 1-4-4-2. No dele, o goleiro participa, o goleiro ativamente. Mas é uma contratação. E aí vem o Santos. O Santos era a solução. Ao que tudo indica, ele é o terceiro goleiro do Flamengo. O Matheus Cunha tocou 57 vezes na bola, só para explicar. Bom, o Arrascaeta tocou 67, se você parar para ver. É isso. 57 vezes na bola? Passa muito por ele esse jogo do São Paulo e não é de hoje. Acabou falhando nessa vez e depois se garantiu. Mas o que mais me impressiona nisso tudo é que a gente está falando de um elenco com o Matheus Cunha, surgindo muito bem, se estabelecendo, Santos e Rossi. Santos fundamental, por exemplo, nas conquistas de Copa do Brasil e Libertadores. E eu acho que isso diz muito sobre a capacidade. O Flamengo volta a ter uma janela negociando, não sei se vai dar certo ou não com o Claudinho, mas ele está falando que ele topa pagar 80, 85 milhões, o Zenit quer 90, mas ele está buscando o Alan, ele acertou com o Rossi lá atrás, o Luiz Araújo vai ser apresentado essa semana, um Claudinho. Então você começa a olhar, quando a gente fala de valores individuais, como é que se resolve de forma individual, é muito fora da curva ainda. Por isso que às vezes a mancha bate lá na lei, acho que tem muito do comparativo. Pô, tá todo mundo lá contratando, e a gente? Independentemente do bom trabalho do Palmeiras, do excelente, é muito fora da curva, faz o Flamengo janela, mas... Você tocou no nome dele, Pedro, e veja bem, até coincidentemente, ele chega num momento onde, para não dizer que não falei, não das flores, mas dos espinhos, né? A torcida está de olho no Thiago Maia e pensando, esse está abaixo do que poderia render, tanto que o pênalti ele faz chegando atrasado, né, no começo do jogo, assim, uma entrada meio que... Né? Rotula esse pênalti, mas era um Thiago muito interessante do ponto de vista de marcação, sustentando para o Pulgar sair. Agora, o jogador preferido desse time do Flamengo é o Bruno Henrique. Quanto à informa, o que eu mais gosto em 2019, o que eu mais gostei, gosto do estilo de jogo, gosto do personagem, gosto de várias coisas do Bruno Henrique e é o meu preferido. Tecnicamente, o melhor jogador é o Arrascaeta do elenco, é o que tem mais recursos. O maior jogador dessa geração muito vencedora do Flamengo é o Gabigol. Se você for dividir apenas por gerações, tem a geração que ganhou a primeira Libertadores, a geração Zico, vamos dizer assim, e tem essa geração. Para mim, se você for separar por gerações, esse é o maior jogador, que por isso pode ser colocado como o segundo maior jogador, não maior jogador da história do clube, provavelmente da geração que não viu outro time é o jogador preferido, não só apenas os 150 gols que fez aqui entre aspas, são gols em todas as finais de Libertadores. 3 finais de Libertadores, ele marcou gols em todas as finais e tem a épica contra o River Plate. Então, assim, Então, você se sai bem nessa história, porque você elege o meu preferido, Sim. que é o Bruno Henrique, Sim. o mais técnico, que é o Sim. Arrascaeta, e o maior da geração, que é o Gabigol. Em 2019, eu acho que o jogador mais importante da melhor campanha do Flamengo nos últimos tempos, o melhor em campo para mim foi o Bruno Henrique. Mas o melhor jogador, você fala, vou montar um time, preciso de um jogador. Quem começa? Boa pra caramba de ter, né? O Gabigol ou o Bruno? É isso. É dúvida boa. Mas daqui a 20 anos a gente vai falar muito mais, o torcedor... Então foi isso, nação. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar seu like para nos ajudar. Compartilhe também o conteúdo para outras pessoas, amigos, familiares. E deixe aqui no comentário o que você achou sobre esse vídeo.